Bom, então, para a gente começar na nossa primeira aula desse intensivo que é voltado para o Enem, lembrando que essa série de aulas ela foi pensada, projetada para que vocês assistam essa série e logo depois já consigam fazer as redações sem necessariamente precisar de alguma fonte externa, tá? Então, nossa primeira aula agora eu peço que vocês prestem bastante atenção, que vocês anotem, escrevam dúvidas que vocês possam ter e me mandem depois pra gente conversar, tá? Então, essa primeira aula hoje, ela é uma introdução, tá? A gente vai conversar sobre o que é um texto, o que é um gênero textual, e a gente vai falar sobre dissertação, sobre a dissertação Enem, principalmente, tá? A gente começa então falando sobre o que é texto, né? Quando a gente vai estudar a língua portuguesa para entender mensagem, normalmente a gente começa daí, entendendo que o texto ele é como se fosse o átomo da língua portuguesa, sabe? Quando a gente fala de livro, de história, né? E o texto, gente, nada mais é do que tudo aquilo que transmite uma mensagem, tá? E é exatamente por isso que um texto, por mais que a gente use no sentido tecnicamente errado, né? O texto ele pode ser escrito, ele pode ser transmitido oralmente, ele pode ser um gesto, pode ser uma placa, né? Se transmitir uma mensagem para você, então aquilo é texto. Então, a gente tem, por exemplo, um joinha. Um joinha também é um texto. Você entende que é um sim. Em algumas culturas tem outros significados até, que é uma coisa engraçada, mas não vou entrar no mérito. A gente tem os sinais de trânsito, então você olhando para esse texto, que é uma imagem, né? Você sabe que você não pode virar à direita, por exemplo. E a gente tem o texto verbal, né? Verbal é tudo aquilo que usa alfabeto, tudo aquilo que usa as letras, né? A, B, C, D e tal. Mas ele também é escrito, é diferente daquilo que vocês estão ouvindo, por exemplo, que é oral. E é justamente esse tipo de texto que a gente vai pensar quando a gente fala da dissertação, da redação do Enem, tá bom? Então, falando sobre como que esses textos eles são usados no dia a dia. É claro que existe uma infinidade de textos, né? E cada um ele vai ter um propósito diferente, vai aparecer num lugar diferente. Então, vai ter textos que você vai ver numa placa na rua, tem textos que você vai usar para se comunicar com um amigo seu, tem textos que vão aparecer na TV, outros não. Então, para a gente entender melhor quais são esses textos, como que eles funcionam, a gente costuma dividir eles conforme características comuns. Então, por exemplo, a gente percebe que existem muitos textos que eles são escritos em verso, que eles têm muitas metáforas, têm um tom meio poético, então vamos chamar todos esses textos de poemas. Ou então, esses textos aqui que eu tô analisando, todos eles têm um locutor, todos eles estão se dirigindo a alguém, todos eles falam sobre alguma coisa que é pública, todos eles aparecem na TV ou na rádio. Então vamos chamar esses textos de discurso, né? Então, um gênero textual, ele é assim, ele é um conjunto de textos que tem características comuns. E quando a gente fala da redação do Enem, o gênero que está aqui em questão é o dissertativo argumentativo. Esse nome ele se dá justamente pelo fato de que a redação do Enem ela é dissertativa, ou seja, quando você está escrevendo uma redação do Enem, você está tentando convencer alguém de alguma coisa que você acredita. E é argumentativo porque você traz um embasamento exterior à sua pessoa para dar suporte àquilo que você acredita.
Então não é como se você falasse assim, eu acho que o céu é azul porque eu quero, né? Não tem um argumento. Então não é válido numa redação do Enem. Se você quer falar alguma coisa, como por exemplo, é que eu peguei um exemplo péssimo, né? Mas se você quer falar, eu acho que o céu é azul por causa dos elementos químicos X, Y, Z que estão lá. É um argumento. Então, algumas características do gênero, né, dissertativo argumentativo. Primeiro é que você usa uma linguagem formal que é escrita conforme a norma culta padrão da língua portuguesa. E aqui eu faço até uma ressalva, como estudante de comunicação, que a gente sabe hoje em dia que não existe escrever errado, tá? Se a mensagem ela chegou na outra pessoa, se a outra pessoa entendeu, tá valendo. É comunicação do mesmíssimo jeito. Quando você discrimina alguém pela forma como ela escreve ou pela forma como ela fala, a gente está tratando aí de um preconceito linguístico. O que acontece é que, a depender da maneira como você usa a linguagem, existem diferentes normas, né? E uma dessas normas que existem é a norma culta padrão, que é a norma que segue absolutamente todas as regras gramaticais que existem no nosso acordo ortográfico. E é justamente essa a norma que é cobrada no Enem. Além do fato de que tem que ser uma linguagem formal, então gírias, por exemplo, não podem entrar na sua redação. Em segundo lugar, a gente tem, que é algo que eu já tinha comentado, que uma dissertação argumentativa, ela defende um ponto de vista, que também é chamado de tese. Então, ao longo desse texto, você vai me convencer de alguma coisa que você acredita. E para isso, você vai usar argumentos, que já é o terceiro tópico. E uma das características mais importantes da dissertação argumentativa é que ela pode ser dividida numa introdução, que é quando você fala para mim o que você acredita, o desenvolvimento, que é o porquê que você acredita com esses argumentos, e por fim a gente tem a conclusão, que é quando você resume para mim o que você disse e aquilo que você tirou desse desenvolvimento todo que você faz do texto, o que você vai levar para você no final. E aqui fica uma ressalva. Os gêneros textuais, eles variam muito na realidade, mesmo porque ninguém que vai escrever um texto, tirando o vestibular, né? Não vai pensar em todas as características quadradinhas que o texto tem que ter. Então, um texto dissertativo argumentativo, se ele tiver essas características que estão aí no slide, ele vai ser dissertativo argumentativo, tá bom? E aí, para mostrar para vocês como que isso é verdade, eu trouxe 3 exemplos, né? O primeiro, vocês já vão ver sobre o que é, né? Ele tá aí com uma frase para cada parte da dissertação. A gente tem uma frase para a introdução, uma frase para o desenvolvimento e uma frase para a conclusão. Então a gente lê. A educação de qualidade é a base essencial para o desenvolvimento de uma sociedade justa e próspera. Essa é a nossa introdução, é aquilo que a gente acredita. Continuando. Segundo a teoria keynesianista, quando os governos investem em escolas, professores e infraestrutura, ampliam-se as oportunidades para que jovens alcancem melhores condições de vida e inovem em diferentes áreas. Aqui é o nosso desenvolvimento. É aqui que a gente fala por que a gente acredita no que a gente acredita e a gente traz um argumento sólido para mostrar que isso não veio do nada. Nesse caso, é justamente a teoria keynesianista, que também é chamada de estado de bem-estar social. E aí, indo para a última parte do parágrafo, portanto, priorizar a educação é garantir não apenas o futuro individual dos estudantes, mas também o avanço coletivo da nação.
Aqui, nessa frase, a gente está fazendo uma síntese do que a gente tratou no parágrafo e a gente deixa explícito o que a gente está levando para a gente dessa discussão que a gente faz. Então, nesse caso, se você considera que a educação de qualidade é necessária para ter uma sociedade boa, uma sociedade justa, e que, na teoria keynesianista, se os governos investirem, as condições dos jovens são melhores, então, a gente precisa priorizar a educação, justamente porque ela não se trata só da vida dos estudantes, mas que ela também impacta numa sociedade justa e próspera, entendem? A conclusão ela é um pouco mais nebulosa de você entender, mas se eu fosse explicar, seria isso. A conclusão é você resumir em uma frase o que você está tirando daquele parágrafo que você escreveu, tá? Temos aqui o segundo exemplo, e eu recomendo, tanto no segundo exemplo quanto no terceiro, que vocês pausem o vídeo e deem uma lida, tentem encontrar os elementos, como que eles se articulam, para a gente continuar. Então, nesse segundo exemplo, a gente começa falando: a tecnologia transformou profundamente a forma como os indivíduos se relacionam, sendo essa a nossa introdução. Quando a gente segue, conforme o documentário O Dilema das Redes, apesar de facilitar a comunicação e encurtar distâncias, o uso excessivo de aparelhos digitais pode gerar isolamento social e reduzir a qualidade das interações presenciais, sendo esse o nosso desenvolvimento, justamente tendo ali o argumento de um documentário. Por fim, na última frase, assim, cabe ao ser humano encontrar equilíbrio para que a tecnologia seja uma aliada e não um obstáculo às relações interpessoais, como a nossa conclusão. Aqui, deem uma olhada. A gente começa falando que a tecnologia tem um impacto enorme na nossa vida, na nossa vida entre uma pessoa e outra, nas nossas relações interpessoais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, conforme o documentário, tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, poxa, se a gente tem essa transformação profunda e essa ambiguidade, essa dualidade da tecnologia, poxa, então a gente precisa saber equilibrar os dois lados da tecnologia, já que a tecnologia não vai sumir, tá? E aí, indo para o terceiro exemplo, de novo recomendo que vocês pausem para dar uma olhada. O parágrafo começa com: a preservação ambiental tornou-se um dos maiores desafios do século XXI, sendo essa a nossa introdução. Conforme o documentário Nosso Planeta, o consumo desenfreado de recursos naturais e a poluição crescente colocam em risco a biodiversidade e a própria sobrevivência humana, que é o nosso desenvolvimento, tendo o argumento ali bonitão. E aí, na conclusão, logo, adotar práticas sustentáveis é uma responsabilidade coletiva e urgente para assegurar o futuro das próximas gerações. Que é, de novo, aquilo que a gente está tirando do parágrafo que vai levar para a vida, tá? E eu gostaria que vocês percebessem que nesses 3 exemplos, toda a conclusão ela começa com um conectivo que tem a ideia de conclusão. Então, portanto, a gente vai ter o assim e a gente vai ter também o logo. E aí que a gente se pergunta, quais são os diferenciais do Enem? Porque, como eu falei para vocês, a dissertação, tendo aquelas características que eu mostrei, ela vai ser uma dissertação argumentativa. Então, o que a redação do Enem tem de específico? O que é natural do Enem e que só o Enem cobra? Em primeiro lugar, gente, numa dissertação argumentativa do Enem, o tema sempre vai ser a realidade brasileira. Existem alguns outros vestibulares que vão ter como tema de redação a subjetividade do homem moderno, que é um tema que não faz referência a uma nação em específico,
O Enem não. O Enem, ele quer que os alunos reflitam sobre a condição do país no qual eles moram. Por isso, vocês podem ver que os temas do Enem, eles são sempre na realidade brasileira, tá? Em segundo lugar, os temas do Enem, eles sempre podem ser reduzidos a 3 palavras-chave que precisam aparecer ao longo do seu texto. Então, por exemplo, se a gente fala dos desafios para o aumento do índice de leitura no Brasil, a gente tem como palavras-chave desafios, aumento e índice de leitura. Esses são os 3 aspectos que precisam estar presentes em todo o texto, para que se tenha uma boa nota de projeto de texto, por exemplo. Em terceiro lugar, a gente tem que o Enem, ele demanda que o aluno ele use um repertório que seja legítimo, pertinente e produtivo. Um repertório legítimo é um repertório que ele é reconhecido dentro da sociedade. Então, por exemplo, se eu na minha redação falar assim, conforme matéria do Fantástico sobre desmatamento, na não sei onde, é um repertório legítimo, justamente porque todo mundo, ou nem todo mundo, mas a grande maioria das pessoas no Brasil consideram que o jornal o Fantástico, ele é legítimo, ele é reconhecido. É diferente de eu falar assim, segundo a minha avó, o desmatamento é muito ruim. Por quê? Nem todo mundo pode considerar que a minha avó tem propriedade para falar sobre o assunto. Só que além disso, os repertórios eles precisam ser pertinentes e produtivos. Isso significa dizer que o seu repertório ele precisa ter a ver com o assunto. Então, eu estou falando aqui sobre a leitura. Não faz sentido, talvez, eu citar algo sobre publicidade infantil, porque não é pertinente ao tema. E por último, a gente tem a questão do produtivo, que é quando vocês, como alunos, vocês trazem esse repertório e vocês analisam o repertório dentro da redação. Então, vocês pegam o repertório e vocês explicam no texto, vocês contrastam, então, a cidadania de papel é uma coisa e o estado de bem-estar social é outra. É um contraste que você faz, então também torna o seu repertório produtivo. Ou por parte de um exemplo. Então, um caso que a gente pode citar. Você usa como repertório os eventos climáticos extremos. Se você traz um exemplo concreto, como as enchentes do Rio Grande do Sul, também se torna um repertório produtivo. E aí, por último, a redação do Enem, no parágrafo de conclusão, ele exige que o aluno elabore uma proposta de intervenção, ou seja, você precisa propor uma solução para o problema que você está analisando. E essa solução, ela precisa ser composta pelo agente, que é quem vai fazer a ação em si, que é o que vai ser feito, o meio, que é como vai ser feito, a finalidade, para que é feito, e o detalhamento, que é uma informação adicional que você vai colocar ali para dar um chance mesmo. E aí eu deixo uma ressalva, algumas coisas que o Enem não exige. Muita gente acredita nisso aqui, mas eu quero que vocês saibam que não é verdade e que isso aqui, a crença nisso aqui atrapalha muita gente. Primeiro, o Enem não exige repertório erudito de maneira obrigatória. Então, assim, Gi, eu preciso toda vez citar filósofo, sociólogo e livro? Não, absolutamente não. Claro que é bom se você citar, eles são valorizados, óbvio. Mas você também pode citar uma notícia, pode citar uma música, você pode citar um exemplo concreto da mídia. Você pode citar, não precisa ser nenhum filósofo muito erudito, não tem isso. Segundo, o Enem não exige nenhum tipo de padronização das redações.
Se você está cumprindo o modelo de uma dissertação argumentativa, então, se o seu texto ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tem proposta de intervenção e usa repertório, você já vai ter uma nota excelente no Enem. Muita gente acredita que para ter uma boa nota você precisa fazer uma receitinha de bolo. E isso é mentira, tá? Dentro do Enem, os alunos eles têm a liberdade sim de escrever conforme aquilo que eles têm mais aptidão. Desde que você não saia para uma linguagem informal, desde que você não fira a gramática, tá tudo certo. E por último, que também tem a ver com isso, o Enem não exige que você utilize linguagem rebuscada. Você não precisa escrever difícil para ter uma boa nota no Enem, tá? Então, é muito comum as pessoas escreverem é imprescindível ou então é fulcral. Você pode escrever é importante ou é necessário e tá tudo bem. E aí eu trouxe um exemplo de redação que está dentro das exigências da dissertação argumentativa e também do modelo Enem para mostrar para vocês. Se vocês quiserem pausar para dar uma lida também recomendo, tá? Mas vou ler aqui para vocês e mostrando parágrafo por parágrafo, né? Como que cada um desses pedaços do texto tem a ver com aquilo que a gente conversou até agora. Então, para começar, a leitura é um instrumento essencial para o desenvolvimento humano, pois amplia o conhecimento e fortalece a capacidade crítica. No entanto, o Brasil ainda apresenta índices baixos de leitura em comparação a outros países, o que revela problemas estruturais e culturais persistentes. Nesse sentido, torna-se necessário compreender os principais obstáculos que afastam a população desse hábito e propor alternativas que possibilitem o avanço dessa prática. Esse parágrafo, gente, ele é a nossa introdução. É aqui que a gente está falando para o leitor qual que é o assunto do nosso texto e o que a gente vai defender, o que a gente vai convencer o leitor a acreditar. Quando a gente vê e fizer a aula sobre técnicas de escrita, eu vou entrar mais profundamente na estrutura de uma introdução, de um desenvolvimento, para a gente saber como faz. Por hora, o que eu quero que vocês façam é ler como que está a estrutura desse parágrafo e tentarem identificar padrões, ver se tem alguma coisa que está nos outros slides que vocês conseguem identificar. Continuando. Um primeiro desafio está relacionado ao acesso limitado aos livros. Em muitas cidades, bibliotecas são escassas ou pouco atrativas, e os preços praticados pelas editoras dificultam a compra por grande parte da população. Além disso, faltam políticas públicas contínuas que estimulem o contato com a leitura desde a infância, o que contribui para que o hábito não seja consolidado. Nesse sentido, dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, mostram que mais da metade dos brasileiros não é considerada leitora, o que comprova a urgência de maior investimento público e privado nesse campo. A gente vê então que esse é o nosso primeiro parágrafo do desenvolvimento, que ele é caracterizado pela argumentação, quando você traz um argumento para sustentar o que você acredita, que nesse caso é essa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Continuando. Outro ponto importante é a concorrência com os recursos digitais, que oferecem estímulos imediatos e capturam a atenção dos jovens de maneira intensa. Esse cenário não significa que a tecnologia seja inimiga na leitura, mas sim que falta uma integração efetiva entre os dois mundos. Nesse aspecto, a visão do educador Paulo Freire, ao afirmar que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, reforça a necessidade de conectar os textos às realidades cotidianas, tornando-os mais próximos e atraentes.
Projetos que incentivem o uso de e-books gratuitos e aplicativos interativos de leitura poderiam cumprir esse papel de aproximar as novas gerações dos livros. Então, aqui no nosso segundo parágrafo do desenvolvimento, a gente vê também que tem a argumentação para defender o nosso ponto de vista, a nossa tese, que é essa citação do Paulo Freire. E aí, só fazendo um adendo para mostrar como a argumentação ela tem que estar ligada ao que a gente acredita, ao que está na tese. A nossa tese nesse texto é que a gente precisa entender os principais obstáculos e propor alternativas. E no primeiro parágrafo, a gente vê que a gente não tem bibliotecas, ou que elas são pouco atrativas, e que a compra de livros é difícil. E são justamente esses alguns dos principais obstáculos que afastam a população desse hábito. Vocês veem que uma parte da nossa tese, que está na introdução, ela é desenvolvida e ela se repete no primeiro parágrafo do desenvolvimento. E quando a gente vê o segundo parágrafo do desenvolvimento, a gente está falando que a leitura ela precisa integrar a realidade dos estudantes. E aí ele fala justamente de usar e-books gratuitos e aplicativos interativos de leitura, que é justamente o que aparece na nossa introdução quando a gente fala propor alternativas. E isso é algo que também eu vou retomar quando eu vou falar de técnicas de paragrafação, tá? Mas por enquanto só deem uma olhada, vejam se vocês conseguem identificar esses padrões. E aí, indo para a nossa conclusão, portanto, para superar os desafios ligados aos baixos índices de leitura no Brasil, é fundamental que o Estado amplie investimentos em bibliotecas acessíveis e em programas educacionais que estimulem o gosto pela leitura, por meio de novas concessões estatais. Ao mesmo tempo, editoras e empresas de tecnologia podem colaborar, oferecendo alternativas digitais gratuitas e inovadoras. Assim, o país poderá transformar o ato de ler em um hábito consolidado, capaz de fortalecer a cidadania e o desenvolvimento social. No caso da conclusão, vocês lembram que eu falava que a conclusão é aquilo que você está tirando do texto e que você vai levar para a vida? Vejam só, a gente tem na introdução os dois aspectos que vão ser trabalhados no desenvolvimento, né? Os principais obstáculos e as alternativas. Então, no primeiro desenvolvimento, a gente fala dos obstáculos, então não temos bibliotecas ou temos muito poucas. E no segundo desenvolvimento, a gente fala de e-books gratuitos e aplicativos interativos de leitura. Olha só que interessante, quando a gente vai para a conclusão, primeiro a gente retoma o tema, né? Então, os desafios ligados aos baixos índices de leitura no Brasil, que é justamente aquilo que eu tinha falado para vocês, que as 3 palavras-chave do tema elas têm que aparecer ao longo do texto, inclusive na conclusão, tá? E a nossa conclusão, ela fala de investimento em bibliotecas acessíveis, que é um ponto que está no D1, e fala de programas educacionais, que também estão no D1, ao mesmo tempo que a gente tem as empresas de tecnologia e as editoras criando alternativas digitais gratuitas e inovadoras, que é algo que a gente menciona também no D2. Então, vejam que o texto ele está muito bem amarrado. A gente começa na introdução falando do aspecto 1, do aspecto 2 que a gente vai desenvolver. Aí no D1 a gente coloca um desses aspectos, no D2 a gente coloca o outro aspecto e a gente retoma tudo. Fica muito bonitinho. E por último a gente fala assim, o país poderá transformar lá 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 lá. E vejam também que aqui existe uma proposta de intervenção muito sólida. E aí explico por quê. Qual que é o agente? O Estado, porque é fundamental que o Estado faça alguma coisa. Mas o que o Estado faz? Ele amplia investimentos em... Não. Como que ele faz isso? Por meio de concessões estatais, certo?
A gente tem como finalidade que o país, com isso, ele vai poder transformar o ato de ler, uma coisa que faz parte da vida das pessoas. E por fim, a gente tem um detalhe a mais, que é quando ele fala que as editoras e empresas podem oferecer alternativas inovadoras, que é o nosso detalhamento. E vejam que essa é uma proposta de intervenção que ela tem os 5 elementos necessários, mas não só isso, como ela propõe uma solução para o problema que a própria pessoa que escreveu essa redação disse que existia. Então, essa pessoa falou que existem obstáculos e que é necessário ter alternativas. E quando ele vai para a proposta de intervenção, ele está falando tanto de quais são esses obstáculos, ele está propondo assim: olha, um dos nossos obstáculos é não ter bibliotecas, então vamos investir em bibliotecas. E em segundo, propor alternativas. Então, na proposta de intervenção, ele vai lá e fala: olha, a gente precisa de alternativas digitais e inovadoras que sejam promovidas pelas editoras e pelas empresas de tecnologia. Então, gente, falando sobre a introdução ao que é um texto, o que é uma dissertação argumentativa, o que é a dissertação da redação do Enem, a gente termina por aqui, tá? Reassistam a aula se for necessário. De novo, se vocês tiverem dúvidas, anotem e mandem para mim. Eu tô sempre aqui pra gente conversar. E eu espero que vocês tenham gostado.